Olá, criptomaníacos! Mais uma vez, Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fez um pronunciamento que foi mal recebido pelos mercados e está gerando aí quedas grandes, tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas. E com isso, alguns gráficos voltam à tona, gráficos negativos, e alguns fazem bastante sentido, como esse que vocês estão vendo na tela, que aponta aqui justamente onde poderia chegar a queda do Bitcoin, que no caso, no ciclo atual, é esta linha cor-de-rosa. Segundo este gráfico, caso o Bitcoin seguisse o padrão dos outros ciclos, que são aqui os de cor amarela e laranja, o preço deveria chegar até o patamar aqui próximo aos $9.000. Será que isso realmente pode acontecer? É isso que vamos analisar logo após a vinheta. Interessante, hein? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu estou verificando se você deu like nesse vídeo e pelo jeito ainda não deu. Então aperta o botão de like para ajudar. E depois eu estava analisando que tipo de site você acessa. Estou vendo as suas abas abertas aí e vendo tudo o que você faz, e é assim que o governo brasileiro age. Ele tem acesso aos seus dados dentro de um servidor brasileiro e verifica quais sites você pode ou não pode acessar. Ou, por exemplo, a Netflix te impede de acessar a biblioteca de filmes americana, né? Você acessa somente a biblioteca de filmes aqui no Brasil. Você fica cheio de limitações e também acaba tendo aí um ataque à sua privacidade. Por isso que é muito importante que você utilize um serviço chamado VPN. O VPN te conecta a servidores em outros locais do mundo e assim é impossível alguém te monitorar, te fiscalizar dessa forma que eu acabei de explicar. E eu quero aproveitar para contar aqui uma história recente que aconteceu comigo, que tem a ver com o tema. Vocês sabem que eu viajei para a Europa há pouco tempo atrás, fiquei mais de 30 dias fora, e quando eu pesquisava preços de serviços aqui pelo Brasil, né, entrava lá no site de um hotel no exterior, ou hotéis.com, e pesquisava isso, ou voos internacionais de um país da Europa para outro, o que acontecia era que o preço que aparecia para mim era sempre muito mais caro do que o preço para alguém que mora dentro daquele país. E como é que você resolve esse problema? Bom, você usa um VPN. Então você vai comprar um voo da Itália para outro país, você coloca aqui no VPN que você está conectado a um servidor da Itália, e assim você consegue pagar o preço de uma pessoa, de um italiano, de uma pessoa local, tanto para hotel, quanto para voos, quanto para qualquer serviço. Então é uma forma de você economizar com praticamente tudo que você faz hoje na internet e manter a sua privacidade intacta. Aqui, por exemplo, se vocês olharem meu serviço de VPN, eu vou abrir aqui para vocês, eu estou conectado aqui na Suécia. Então, para todos os olhos que estão me monitorando na internet, eu sou sueco, eu estou na Suécia nesse momento e isso facilita a minha vida e me mantém protegido online. Quando falamos sobre VPN, o melhor que existe atualmente é o Surfshark, e você consegue navegar com privacidade, como eu falei para vocês, sem que ninguém possa rastrear ou roubar os seus dados. Para quem mexe com criptomoedas, isso é essencial. Você consegue proteger a sua identidade online. Mesma coisa, né? Para quem mexe com cripto, é fundamental essa questão do anonimato, da privacidade. Encontra os melhores preços online. Como eu falei, você pode comprar passagens com preço de uma pessoa local naquele país, ou reservar hotel como se fosse alguém que mora por lá. E pode bloquear também anúncios e malware, ou seja, vírus, né? Coisas que também interferem muito com quem trabalha com criptomoedas. É um grande risco para a gente. E quem é aqui da Criptomaníacos, claro, sempre tem uma oferta exclusiva. No caso, você utilizando o link aqui da descrição e colocando o código Criptomaníacos, tudo em maiúsculo, você vai ganhar 83% de desconto, 3 meses grátis, e se quiser cancelar dentro de 30 dias, tem o reembolso completo. Ou seja, é uma oferta completamente maluca, completamente absurda, mas como a gente trabalha com cripto e eu sei que segurança é fundamental, tá aí para vocês, então aproveitem, link na descrição e o código Criptomaníacos. Hoje o dia não está nada bom para as criptomoedas e também para o mercado acionário, muito devido a isso aí que vocês estão vendo na tela, o pronunciamento do presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, que não foi bem recebido pelo mercado. Então o mercado de ativo de risco reage mal ao tom do discurso de Jerome Powell e até a Bolsa de Nova York teve uma queda acentuada. E o que ele falou aqui no pronunciamento dele? Ele falou que é inevitável termos alguma dor durante esse processo de combate à inflação. É a inflação mais alta em mais de 40 anos nos Estados Unidos. Ele falou que a autoridade monetária usará
nossas ferramentas com força para atacar alta de preços que se mantém em níveis mais altos em mais de 40 anos, acrescentando que as taxas de juros altas provavelmente persistirão por algum tempo. Então, aquilo que a gente esperava há algum tempo de parar de subir taxa de juros, pelo tom que ele passou, não vai acontecer. E se ele continuar subindo taxa de juros, isso é negativo para ativos de risco, como, por exemplo, o Bitcoin e as criptomoedas, e é por isso que o mercado reagiu tão negativamente no dia de hoje. No momento desse vídeo, o Bitcoin está em $20.700, perigando romper ali um suporte importante que pode levá-lo novamente para a região lá do fundo do poço, né? Lá nos $17 mil. E alguns gráficos voltaram a aparecer agora. E entre esses gráficos, muitos não fazem sentido na minha opinião, mas um aqui é bem relevante porque a gente considerava esse gráfico quando as coisas estavam indo bem, quando o preço estava indo para cima, né? Em direção à alta histórica, e agora parece que a gente esqueceu dele. E não, a gente tem que ser justo, né? Quando o preço está caindo, trazer esse gráfico para analisar a situação. E eu estou falando sobre esse gráfico aí na tela, tá? Se vocês quiserem seguir o perfil que preparou esse gráfico, está aqui, ó, é o @TheRationalRoot, e no caso ele está alinhando todos os ciclos do Bitcoin pela alta histórica. Então, a alta histórica atual foi dos $69 mil, a gente está falando do ano de 2021, portanto, a cor rosa é o ciclo de 2021, o ciclo atual, botando aqui na alta histórica, e bota também os outros ciclos saindo do mesmo ponto, ou seja, de suas altas históricas. Então, em 2017 é a linha laranja e linha amarelinha, claro, é o ano de 2013. E quando a gente olha para esse gráfico, vocês percebem que se a gente seguisse a mesma trajetória dos outros ciclos, o Bitcoin ainda teria muito para cair. Olha até onde foram as linhas aqui dos outros ciclos, né? A de 2017 é a linha laranja e a amarela de 2013. Se o Bitcoin seguisse esse movimento, ele poderia chegar aqui ao valor de $9 mil, como vocês estão vendo aqui, antes de voltar a se recuperar. Se a gente usava esse gráfico para olhar para alta, por que a gente não vai olhar agora quando está na baixa? E eu acho que a gente deve olhar, só que existe um erro nesse gráfico. O erro é, a gente considera que a alta histórica, que realmente o fim do ciclo de alta aconteceu em novembro do ano passado, novembro de 2021. Só que, na verdade, se a gente olhar para todos os indicadores, não é nesse ponto, e sim em março de 2021, quando o Bitcoin bateu em $65 mil. Mas, Guilherme, como é que pode ser a alta histórica, né, o final do ciclo de alta em março, se ele bateu um valor mais alto em novembro? É isso que vocês vão entender no vídeo de hoje. Eu vou ampliar esse gráfico e mostrar exatamente esse ponto da alta histórica aqui. Então, o que a gente estava vendo ali é justamente isso aqui, tá? A alta histórica, tem essa linha marcando a alta histórica dos 3 ciclos, e os 3 estão batendo, e por enquanto estou marcando novembro de 2021 como a alta histórica do ciclo atual, tá? Vocês notam que aqui, ó, em março de 2021, a gente também teve um pico semelhante, né? Tão próximo quanto, mas existem algumas diferenças entre esses dois momentos. E eu quero mostrar para vocês por que eu acho que este segundo pico que a gente tem aqui, onde está marcada a alta histórica, não era mais um ciclo de alta, e sim já um momento de correção com uma formação de topo mais alto, mas já no movimento corretivo. Para fazer isso, o primeiro ponto que eu quero que vocês se atentem aqui é a quantidade de altas históricas, né, de dias batendo alta histórica ao longo de um percurso. Vamos começar aqui, por exemplo, pela linha amarela claro, que é 2013. Cada pontinho azul que vocês têm nessas linhas representa um dia onde bateu alta histórica. Olha a sequência de dias de alta histórica que vocês têm aqui na linha amarela, ou seja, é uma sequência muito grande e forma um único pico, e a partir daí o preço desaba. A linha laranja, que é 2017, mesma coisa, olha a quantidade de pontinhos azuis na sequência, faz um único pico muito íngreme e depois o preço desaba. Em 2021, que é a linha atual, né, a linha rosa, foi diferente. A gente tem 2 picos, mas olha esse primeiro pico, a quantidade de bolinhas azuis que nós temos aqui na sequência, similar ao que aconteceu nos outros ciclos. Já que neste segundo pico, são pouquíssimas bolinhas azuis, ou seja, foi um momento muito, né, pequenininho que aconteceu aqui, fora do padrão que a gente estava vendo nas outras linhas, e aí o preço começa um recuo até o momento que a gente se encontra agora. Isso aqui já é estranho, mas não é o ponto principal. Vamos trazer agora uma outra linha aqui embaixo, um outro indicador aqui embaixo, que mostra a oferta de Bitcoin na mão daqueles holders de curto prazo, ou seja, compradores recentes. E quando que a gente tem
pico? Quando que a gente tem um hype no Bitcoin? Quando muita gente, muito novato, começa a entrar no mercado. A gente brinca aí, né? O taxista fala de Bitcoin com você, o padeiro fala de Bitcoin com você. É um sinal de alerta. Todo mundo está escutando falar de Bitcoin e esse pessoal novato está entrando no mercado. Então, o que acontece é que a oferta de Bitcoin na mão desses holders de curto prazo, elas tendem a disparar. Olha o que acontece aqui, ó, no all-time high. Vocês estão vendo que essa linha aqui, né, essa linha vertical preta, lá em 2013, a gente tem um pico acontecendo justamente nesses momentos, né? Nesses momentos de pico de preço, como vocês estão vendo aqui. E na linha laranja a mesma coisa. A gente tem um pico exatamente aqui neste pico de preço lá dos 20 mil dólares. Mas o que acontece com a linha rosa, que é a linha atual? Não foi nesse momento que a gente teve esse hype de novatos entrando no mercado. O hype aconteceu aqui, ó. O topo de novatos entrando foi aqui, que é justamente o pico anterior, aquele pico dos 65 mil dólares lá em março de 2021. Olha só, mais um indicador mostrando para a gente que o pico de verdade, o pico de hype que a gente teve foi em março de 2021 e não em novembro de 2021. O que eu estou falando está aparecendo aí no gráfico para vocês. Então, esse topo que ele está marcando aqui como 64 mil dólares foi causado por hype, ou seja, pessoal novato entrando, invadindo o mercado. Já o segundo topo que a gente teve nos 69 mil dólares, ele foi causado por convicção dos holders de longo prazo, aqueles que têm Bitcoin há mais de 6 meses. Então, olha essa linha aqui, que é a oferta de holders de longo prazo, olha como ela sobe, né? Como ela era baixa na hora do hype e como ela dispara para esse topo dos 69 mil dólares. Então, foi algo completamente diferente do padrão. Aqui a gente aproxima esse gráfico da oferta de holders de curto prazo, ou seja, de novatos, comparando o topo de 2017 com o topo de 2021. E fica evidente onde está o topo de 2021 quando a gente olha para a oferta dos short-term holders, ou seja, dos holders de curto prazo. Olha onde está o topo em 2017, exatamente no topo de preço, ou seja, os novatos invadiram o mercado e o preço atingiu o seu topo. E olha onde está o hype aqui em 2021, exatamente em março, abril de 2021. Este topo aqui dos 64, 65 mil dólares. E não esse pico dos 69 mil dólares, quando já não existia hype algum dos holders de curto prazo. A mesma coisa acontece nesse outro indicador, que é o MVRV Z-Score, que ele mede aqui o market cap, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin, sobre o valor realizado, o preço realizado do Bitcoin, que é o preço médio do Bitcoin em circulação. Então, olha o que acontece aqui em 2017. Esse indicador está lá no topo, ou seja, o valor de mercado está muito acima do valor realizado, né? Tem esse pico que acontece aqui e é justamente o mesmo pico de preço que a gente tem. E onde é que acontece o pico desse indicador em 2021? Mais uma vez aqui, entre março e abril de 2021, o topo dos 64, 65 mil dólares e não o de novembro, dos 69 mil dólares. Então, este topo aqui que vocês estão vendo em novembro, ele assemelha muito com este outro topo que a gente tem em 2019, tá vendo? É um outro topo que a gente tem aqui de preço, muito mais afastado da alta histórica anterior, mas é um movimento similar ao que aconteceu aqui. Então a gente tem dois topos, né? Um muito mais alto, que é o final do ciclo, e um depois que parece ser uma recuperação, mas é uma falsa recuperação, como aquela lá em 2019. E podemos puxar diversos indicadores. Agora na tela a gente tem o RSI. Está aqui na tela o RSI, essa linha tracejada aqui. O preço continua sendo a linha rosa. E vocês percebem como em 2017 o RSI vai lá no topo, né, acima do 90 aqui, nesse gráfico. E olha só onde é que vai o RSI acima de 90 em 2021. Mesma coisa, estamos falando de abril de 2021 e não de novembro de 2021. Mais uma vez, o RSI aqui de novembro lembra o rally de 2019. Então, o que o gráfico está mostrando para a gente continuamente é que o topo do ciclo de 2021 foi em abril. Novembro foi uma recuperação de preço similar a que a gente teve em 2019. Por sinal, se você desconsiderar o pavio, né, essa alta de 2019 foi muito similar à alta histórica que a gente teve em 2017. Né? Se você pegar aqui o gráfico mensal do Bitcoin, você vai ver que 2019 e a alta de 2017 foram parecidas, exceto por um pavio rápido, né, que em 2017 pegou e voltou. Então,
Em teoria, 2021 a gente teve esses mesmos dois topos, sendo o primeiro dele, assim como aconteceu nesse caso 2017 e 2019, o final do ciclo. A partir de abril de 2021, o preço começou a cair e teve ali uma alta, né, um topo mais alto, uma coisa pontual, e depois continuou o seu movimento de queda. Portanto, a gente teve uma inversão da lógica de um ciclo para o outro. Se em 2017, primeiro a gente teve uma queda pesada, para depois ter a entrada dos holders de longo prazo, convictos, né, sobre o Bitcoin, então eles entraram depois fazendo o preço subir, já em 2021 foi o contrário. Primeiro, a gente teve a entrada desses holders de longo prazo, fazendo o preço atingir os 69 mil dólares, para depois a gente ter essa queda pesada. Então, notem como a ordem foi invertida de um ciclo para o outro. Bom, continuando aqui, a gente já percebeu que, na verdade, o topo do ciclo foi aqui em abril de 2021, então a gente migrou a linha que estava aqui para cá. E agora as coisas fazem mais sentido. Vocês vão perceber que, alinhando pela alta histórica, considerando abril de 2021 como esse momento, olha só como os gráficos fazem mais sentido. O preço está aqui, aqui embaixo a gente tem a oferta na mão de holders de curto prazo, ou seja, o que é o hype, né? Entrada de novatos para o mercado, e todos os gráficos se alinham, né? Todos os topos estão batendo certinho, tanto de preço quanto de hype, quanto entrada de novatos. E dessa forma a gente percebe como esta queda de preço está alinhada às outras que a gente teve. A gente não tem nada de muito diferente. Na verdade, a gente está na fase final de um período de queda. Essa queda já vem há muito mais tempo, né? Porque ela está vindo agora de abril de 2021 e não de novembro de 2021. Estamos no momento aqui, como vocês podem notar, onde nos outros ciclos os preços começaram a se recuperar. Começamos a ter subida de preço. Mas para avaliar isso melhor, a gente precisa trazer aqui um outro indicador que vai mostrar para a gente se já chegamos nesse momento de fundo ou não, e estamos falando sobre o preço realizado. Então, pegando o mesmo gráfico e usando aqui a escala do preço realizado, que são essas linhas aqui embaixo, fica fácil observar. Quando é que a gente atingiu o fundo do poço nos ciclos anteriores? Bom, quando a linha que você tem aqui, por exemplo, a linha amarela que mede 2013, ela foi para baixo dessa linha tracejada amarela que representa o preço realizado de 2013. Então é super promoção, né? É o preço do momento estar abaixo do preço médio, o preço realizado em circulação. Então é como se tivesse muita promoção. E olha só, quando essa linha amarela ela cruza para baixo da linha tracejada amarela, ela só faz isso uma vez. Ela entra embaixo e quando ela sobe, já era. Recuperação de preço e o preço volta a subir. Mesma coisa com relação à linha laranja em 2017. Na hora que ela corta para baixo da linha tracejada laranja que está aqui, ela faz uma vez só e quando ela se recupera e cruza para cima dessa linha tracejada laranja, o preço se recupera e vai embora. E agora a gente está nesse momento da linha rosa e ela acaba de cortar para baixo da linha tracejada rosa, que é o preço realizado nesse momento, né, o preço realizado para o Bitcoin nesse ciclo, e está agora se recuperando. Ainda não se recuperou, tá? Ainda estamos abaixo do preço realizado, portanto ainda estamos em momento de correção, mas significa que estamos em fase de acumulação final, fundo do poço para uma possível recuperação. Se vocês olharem para esse gráfico, ainda é possível uma queda um pouco maior do Bitcoin, que poderia trazer ele não para os 9 mil dólares, mas talvez para aquele preço que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, de 13 mil dólares, 13 mil e poucos dólares, tá? Mas eu não acho que a gente vai chegar lá, tá, pessoal? Eu acho que o Bitcoin vai se segurar acima dos 17 mil dólares e se recuperar a partir daqui. Quando voltar a cruzar para cima dessa linha de preço realizado, essa linha tracejada rosa, assim como aconteceu nos outros ciclos, eu espero por uma recuperação. Agora, o Bitcoin nunca passou por uma recessão econômica como está passando agora. Isso pode mudar as coisas, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que esse momento que a gente está passando é um momento extremo. E a gente precisa de um momento extremo de capitulação, que a gente chama, né? Que é quando o preço atinge um limite onde as pessoas vendem com prejuízo muito alto e é a partir desse limite extremo que a gente tem uma recuperação. Sempre foi assim na história e a gente acabou de passar por um evento como esse no Bitcoin, como vocês podem ver no gráfico aí. Então o preço está aqui em cima, como sempre, né? O preço do Bitcoin. E aqui embaixo vocês estão vendo
perda realizada, ou seja, prejuízo mesmo, né? Falando aqui na nossa língua, é o prejuízo realizado. Vocês percebem picos de prejuízo ao longo da história. E sempre que atinge esse patamar dessa linha preta tracejada aqui, é quando aconteceu um evento catastrófico, né? Que foi essa capitulação e justamente o ponto final de queda e recuperação de preço, como vocês podem notar aqui. Estamos falando sobre, olha aqui em 2018, né? O fundo do poço 2018, onde é que estava aqui? Foi esse pico de prejuízo aqui. Quando ele atingiu esse patamar, significa, opa, hora do preço voltar a se recuperar. Então, ele volta a se recuperar a partir daqui. Mesma coisa no crash que a gente teve em março de 2020, né? Pandemia. Olha só onde veio esse indicador de perda realizada, de prejuízo realizado. Olha lá, mesmo ponto. Bateu aqui, a partir daqui o preço volta a recuperar. Mesma coisa nessa queda que a gente teve entre os dois topos, né? Bateu os 65 mil dólares, foi lá embaixo, nos 30 mil dólares, e olha aqui onde veio esse topo de prejuízo realizado. Bateu nesse mesmo ponto e a partir daqui o preço voltou a recuperar. E olha só o que a gente acabou de bater recentemente, quando o Bitcoin caiu aqui para essa faixa entre 30 mil e 17 mil dólares. Fez dois picos rapidamente de perdas realizadas no mesmo patamar. Ou seja, indicando para a gente reversão, capitulação, momento de reversão de preço. O preço deveria subir a partir de agora. Podemos cair? Podemos, mas a probabilidade, na minha opinião, ela está cada vez menor. Eventos como esse que a gente está vendo hoje, ou seja, uma declaração derrubando mercados, sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Mas, na minha visão, eles não alteram a estrutura macro do Bitcoin. A gente já atingiu um fundo, quando a gente analisa aqui diversos indicadores de mercado, e a tendência, tirando o curto prazo, onde o mercado fica muito abalado, é o Bitcoin, pouco a pouco, voltar aqui a se recuperar, atingindo patamares mais altos. Enquanto não romper aquela zona dos 25 mil dólares, eu ficaria de fora, tá? Se você não entrou no mercado agora, você pode aguardar para ter uma situação mais segura, mas quem está comprado em Bitcoin também não deveria ficar preocupado, porque o Bitcoin serve justamente para combater o que a gente está vendo hoje, que é um único homem, Jerome Powell, um super-herói, decidindo quanto vale o dinheiro e o mercado todo ficando desesperado. Então, é a parte horrível da centralização de poder que o Bitcoin combate. O Bitcoin deveria estar se valorizando com coisas como essa, mas como muitos Bitcoins estão na mão de bancos, de fundos de investimento do mercado tradicional, e eles ainda olham para o Bitcoin como se fosse um ativo de risco e não um ativo para salvá-los desse problema, a gente ainda vai ver esse tipo de correlação, né? Os mercados caindo da mesma forma, Bitcoin caindo como se fosse uma ação. Futuramente, isso vai deixar de acontecer, o Bitcoin vai decolar enquanto os outros ativos vão afundar. E se você se sente perdido nesse mercado, conte com a Criptomaníacos. Estamos cheios de produtos novos, como, por exemplo, a minha carteira pessoal, a carteira do Guilherme, a carteira HODL, que você encontra aqui embaixo na descrição. Também temos sinais para o mercado futuro, sinais para o mercado spot, entre tantos outros produtos. Todos estão aqui embaixo na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.